sejam bem-vindos ao Cretumcast, podcast da Cretum. Estamos aqui no episódio 2, vamos falar um pouco aqui com os doutores Fernando Castellani e doutor Luiz Guilherme Moretti, direto de Campinas. Eu sou Felipe Bruno, sou sócio fundador da Cretum Invest Corporate, estou aqui com Paulo Henrique do meu lado. Missão importante, hein, Felipe? Eu acho que aqui a ideia é a gente trazer uma linguagem acessível, né, aos nossos ouvintes, aos nossos clientes e trazer uma didática dentro daquilo que a gente já vem falando, né, do planejamento patrimonial estratégico, trazendo na ótica dessa nova reforma tributária, e eu acho que é por aí, né? Vamos ver o que a gente consegue extrair deles. Vai sair coisa boa, tenho certeza disso. Então, eu queria apresentar rapidamente aqui os doutores. Eles são renome nacional quando o assunto é planejamento patrimonial. Eles ficam em Campinas. Já eles vão falar um pouquinho mais sobre quem são. E eu queria já começar apimentando aqui essa conversa. Eu queria trazer aqui para o doutor Fernando. Doutor Fernando, qual que é, quando o assunto é planejamento patrimonial, qual que é, assim, a principal dor que o senhor tem observado aí na tua vida e na tua experiência? Bom, primeiro é um prazer imenso estar aqui com vocês, poder falar com esse público tão qualificado, que são os clientes de vocês, principalmente num assunto que é um assunto muito importante hoje em dia, né? Nós estamos vivendo um momento em que o planejamento patrimonial e sucessório é o assunto do momento. Porque, afinal de contas, a gente está no meio de um processo de reforma tributária, numa série de incertezas sobre como ficará a questão da tributação, da transmissão do patrimônio. Então, estamos num momento muito oportuno para tratar disso. E, historicamente, a sucessão familiar, ela traz alguns problemas para os núcleos familiares. E esses problemas, de regra, eles acabam se refletindo na própria fonte de manutenção da riqueza, na fonte produtora, na empresa. E a gente tenta evitar que essas coisas aconteçam. E tentando enfrentar o assunto, né, Felipe, da sua pergunta, qual a principal dor, eu acho que a principal dor de um processo desse são os conflitos que podem ser gerados no núcleo familiar. Porque o processo sucessório ele vai acontecer. A transmissão da propriedade é exigência legal. A transmissão dos bens, das cotas das empresas, não tem como evitar que aconteça. A questão é como os sucessores passarão a exercer os poderes que esse processo sucessório implica. E é aqui que a gente vê a grande dificuldade. A questão da mera transferência do patrimônio, ela sempre se acomoda. Mas a convivência desses sucessores dentro de um CNPJ operacional, de uma empresa que exige conhecimentos de gestão, talvez seja o principal ponto de problemas num processo sucessório não planejado. E a ideia é tentar evitar que isso aconteça. Nós temos, obviamente, inúmeros outros benefícios, né? Então, a questão do benefício tributário, a questão da facilidade da sucessão, mas a maior dor, eu acho que não é financeira e econômica. A maior dor é a desarmonia familiar de um processo mal feito. Muito obrigado. Perfeito. É muito bom essa ótica que você traz para a gente. Dentro das reuniões, né, das primeiras reuniões que a gente geralmente realiza com as famílias, é nítido e muito latente essas dores, né? E começa exatamente na mesa de reunião. Eu percebo um desalinhamento, muitas das vezes, do patriarca junto com seus filhos, ou então uma ansiedade muito grande do patriarca em relação ao que ele esperar desses filhos, né? Então, eu acho que dentro dessa ótica, eu ainda vejo uma resistência, por exemplo, de um lado e de outro. Olhando dessa forma, o que vocês aconselham? Doutor Guilherme, o que você tem a dizer em relação àquela família que está se deparando pela primeira vez com uma conversa como essa? Até agradecer também. Boa noite aqui a todos. O que acontece, Paulo? Quando a gente olha o planejamento, a gente tem um fundador no patrimônio podendo tratar isso, é o melhor momento possível. Todas as discussões que a gente traz no planejamento e começam a gerar certas rusgas, a gente já entende que aquilo é um ponto sensível e que é muito melhor ele ser tratado enquanto o fundador do patrimônio está vivo. Porque enquanto a gente tem o fundador vivo, ele consegue impor de cima para baixo a vontade dele e definir alguns critérios que ele não conseguiria no eventual sucessão natural. Então, a gente entende isso muito válido, a gente pega todo esse planejamento e toca em pontos sensíveis, e ele vai ser sensível e ele vai ser decidido pelo fundador do patrimônio.
porque ele está vivo ainda. Se a gente deixa essa discussão para depois, no evento de sucessão, sem nenhum planejamento, ele vai se dar entre herdeiros com os mesmos poderes. E aí isso é inegociável e a gente vê um conflito muito grande entre os herdeiros. Então, por isso que a gente sempre recomenda tratar alguns eventuais problemas antes e tentar colocar cláusulas, que é um dos objetos do planejamento, para evitar conflito. A gente sabe que o conflito, uma hora ou outra, ele pode acontecer. Então, a gente tenta, de todo modo, já tratar as regras e criar as regras com a chancela do fundador. Perfeito. Agora, é evidente que esse assunto nunca é um assunto fácil. Porque, afinal de contas, a gente está falando de ausência de alguém, que o processo sucessório se dá pela morte de alguém. Estamos falando em discussão de patrimônio entre irmãos, entre primos, entre pai, mãe e os filhos. Então, nunca é um assunto fácil. Por isso que é natural a gente ter uma certa resistência quando a gente começa a tentar trazer esse assunto para o seio das famílias. Mas eu costumo dizer, né, que é muito pior do que não enfrentar esse assunto, que é um assunto delicado, é deixar a lei enfrentar esse assunto na falta de um planejamento. Porque, como eu já disse, o processo sucessório ele é inexorável. Com planejamento ou sem planejamento, a transmissão dos poderes do patrimônio vai acontecer. Então, o melhor dos mundos é que a gente tente usar as ferramentas do sistema para tentar regular esse processo. Legal. E você está falando, doutor, e eu estou lembrando assim, existem algumas máximas no mercado e tem uma que para o brasileiro serve muito, né? Que é aquela que assim, o brasileiro nunca está disposto a gastar para planejar. É isso aí. Sempre está ali, né? É como você falou, inevitavelmente vai ter que gastar quando chegar o evento, e nesse caso que a gente está tratando a temática da sucessão, mais precisamente. Doutor, agora para o doutor Guilherme. Doutor Guilherme, pode-se fazer um planejamento patrimonial com ferramentas simples, como, por exemplo, um seguro de vida. Já existe algum nível de preocupação ou de ação nesse sentido? Então, o meu objetivo aqui com essa pergunta é fazer com que o senhor explique e desmistifique esse negócio de que planejamento patrimonial é algo muito complexo e que envolve muita ferramenta. Então, quais seriam as principais ferramentas que vocês usam e de forma simples, o que poderia estar sendo o primeiro passo? Perfeito, Felipe. Eu acho que essa é uma questão muito relevante, porque antigamente a gente tinha na cabeça que o planejamento era para famílias de grandes volumes, Sim. super complexas. Acabou um pouco isso e ele meio que se democratizou. Quando eu falo isso, em que sentido? Hoje a gente tem diversas ferramentas de planejamento sucessório, inclusive algumas sem custo. Quando a gente consegue simplesmente transferir um investimento por uma previdência, hoje a gente tem um planejamento sucessório. A gente consegue, alterando os investimentos do fundador do patrimônio, criar um planejamento sucessório. E isso vai se escalonando de uma maneira muito simples. A gente vai, mudança da alocação dos investimentos, um simples testamento, já dividindo alguns bens entre os herdeiros. Caso tenha, posso dar um exemplo, talvez o fundador de patrimônio tenha 2 imóveis e 2 filhos, mais ou menos o mesmo valor, ele consegue, em um testamento, já direcionar qual imóvel ficará com qual filho, sem que os 2 sucessores, no caso, sejam donos em iguais partes. E isso vai se avançando e se tornando mais complexo conforme a complexidade do patrimônio. Mas foi-se o tempo que o planejamento sucessório era um assunto a ser tratado por grandes famílias. Eu gostaria também de ser bem didático, dando sequência nesse mesmo tema. A gente vê alguns casos que são públicos, de pessoas bastante conhecidas que não tiveram o cuidado de realizar um mínimo de planejamento. A gente pode falar do caso de Clodovil, do caso do próprio Gugu, que acabou tendo um desfecho positivo agora, porque se chegou a um acordo entre as partes. Mas, assim, é inevitável você passar por dilapidação de patrimônio, por exemplo, em processos enfim, de ausência, de falecimento de proprietários de imóveis, né? Como é que vocês veem essa parte, assim, a dilapidação do patrimônio que levou uma vida para ser construído, né? Então, o que é que você acha que, na tua opinião, pode ser algo que, assim, que faça com que a pessoa dê o primeiro passo e está tão acessível a ela fazer isso hoje? O primeiro ponto é que a gente precisa não ter medo de tratar o assunto. Alguns casos que você trouxe, uma coisa precisa ficar muito claro para todo mundo que está nos ouvindo. Não existe nenhum planejamento para lesar o direito de alguém. Então,
Quando que a gente tem uma discussão e quando que a gente trava o planejamento sucessório? Quando alguma das partes tenta lesar. E a pessoa que se sente lesada, ela busca na justiça seus direitos e aí você consegue travar o evento sucessório. E aí você trouxe alguns casos que basicamente foram isso. São pessoas que estavam questionando na justiça a legitimidade do fundador do patrimônio. Então, o que a gente tem que trazer na mesa? Primeiro, não existe planejamento sucessório visando fraudar algum herdeiro. A gente precisa, ao máximo, seguir a ordem que a lei estabelece e o planejamento sucessório serve para dar algumas destinações dentro da própria lei. O segundo ponto que a gente traz é você tratar o planejamento sucessório com os herdeiros. Você precisa estar bem estabelecido das decisões que você vai estar tomando. A gente traz alguns casos muito, muito clássicos no nosso planejamento. São famílias que têm alguma relevância em patrimônio imobiliário e têm uma atividade comercial e industrial. E aí você tem algum herdeiro apto a tocar os imóveis, um outro herdeiro que fica à frente da gestão das empresas operacionais, uma industrial ou no comércio. E quando você deixa isso meio obscuro, sem já definir quem vai tomar conta de quê, você começa a gerar esses pequenos conflitos que no evento sucessão se tornam grandes problemas entre os sucessores. Então, a gente fala, planejamento sucessório serve para a gente definir o máximo de coisas possíveis para evitar o conflito futuro. Forma de remuneração, forma de distribuição de lucro, forma de gestão do patrimônio. Então, essa que é a nossa missão. A gente não vai ter a receita do bolo, vamos dizer assim. Cada planejamento ele é diferente. Mas a gente tenta entender a necessidade da família, ouvir os anseios do fundador e o que ele acha o melhor para a continuidade, e aí sim direcionar o planejamento para evitar justamente conflito e briga no evento de sucessão. Porque já está todo mundo assinado e confirmado de como vai ficar. O que nesses casos que você citou não tinha a anuência de todos os herdeiros. Agora, Felipe, nesse assunto, eu acho que é muito importante enfatizar isso, né? Um grande benefício do planejamento é a prevenção de litígio. Porque litígios familiares, e isso vale para litígio entre sócios, né? Sim. E num processo sucessório, o litígio entre familiares pode ser um litígio entre sócios, porque você pode ter sucessão de cotas. Sim, perfeito. Numa situação dessa, há um ponto que é certeza absoluta que aparecerá nesse processo, que é a perda de valor do patrimônio. Seja a perda de valor do patrimônio imobiliário que fica preso numa briga, seja a perda de valor da companhia que o conflito societário vai impedir o desempenho das funções na gestão da empresa. E no fundo, uma situação dessa, se judicializada, que é o que pode acontecer por uma contestação de um processo sucessório não planejado, nós vamos ficar diante de uma briga que pode levar mais de década. E isso pode levar empresas saudáveis, patrimônios expressivos, a se perderem ao longo do tempo e chegar a situações de dificuldade de fluxo de caixa, necessidade de venda antecipada de patrimônio e uma venda antecipada a preço ruim, que no fundo é dilapidação de patrimônio. Chegando a situações extremas que você pode ter até o encerramento de uma atividade empresarial, uma busca de recuperação judicial, enfim, por força dos litígios societários e sucessórios e os efeitos maléficos disso para a atividade. Muito legal. Eu queria pontuar aqui uma dor que eu percebo. Você citou muito na palestra hoje em relação ao percentual de sucessão, que é muito baixo. É no Brasil, né? A gente está falando de Brasil. Existe uma diferença entre regiões? Você acha que o Nordeste está atrás ou está na frente de Minas ou do Sul? Tem alguma diferença em relação a questões culturais ou isso é do brasileiro mesmo? Eu arrisco dizer, obviamente, sem um dado concreto de uma pesquisa ou um levantamento, mas eu arrisco dizer que a utilização de processo sucessório ainda é um assunto incipiente no Brasil como um todo. Uhum. Obviamente, quanto mais perto de centros com grande divulgação de conhecimento, de informações, e aqui eu não diria nem tanto que é regional no Brasil, né? Mas muito mais, talvez, proximidade de capitais e interior, proximidade de informações e não proximidade dessas informações. O processo sucessório ele ainda é tratado com um certo tabu.
foi aquilo que a gente falou há pouco, né? Sim. Não é um assunto muito simples, você tem dificuldade de alguns fundadores do patrimônio de entender que essa passagem de bastão é algo natural, mas o brasileiro, de uma forma geral, ele tem começado a entender que isso é importante. Mas eu acho que ainda tem uma estrada muito grande para se trilhar. E basta usar um dado da nossa realidade, né? Quanto por cento dos nossos clientes efetivamente já passaram por um processo desse? Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado com esse processo feito de forma inadequada, né? Porque quando a gente fala de planejamento sucessório, um elemento que é presente em qualquer planejamento, uma estruturação de holding. Sim. Bom, mas quantas vezes nós nos deparamos com uma holding que é feita sem o cuidado de um especialista ou sem o cuidado de uma atenção um pouco maior, sem que se use as ferramentas que uma estrutura dessa efetivamente coloca à disposição. Trocando em miúdos, de que vale uma holding sem um bom acordo de sócio? De que vale uma holding sem uma estrutura de cláusulas que regule conflito de poderes, sucessão, liquidação? E a gente enfrenta muito isso, né? É um planejamento feito por não especialista, de forma que não se entrega tudo aquilo que a ferramenta poderia. Até Esse é um complementando, ponto até... só para complementar, Paulo, um ponto bem interessante que o Fernando trouxe, que a gente encontra muito, é uma colcha de retalho em alguns planejamentos. Uhum. O que significa isso? O fundador do patrimônio tem um amigo, contador, e fala, monta uma holding. E aí, se ele conseguiu montar a holding, transferir os imóveis, que é um outro problema, né? Você tem uma montagem da estrutura do CNPJ sem o devido cuidado, muitas vezes, mas tudo bem. Ele montou a empresa e fez uma certa integralização dos imóveis. E aí vem um outro amigo e fala, faz um testamento. Então, no final do dia, você acaba tendo diversas estruturas boas sem que elas conversem. Uhum. Então, isso é um grande problema que a gente enfrenta. E aí isso leva lá na frente uma grande briga entre os herdeiros. Fala assim, poxa, me senti lesado, acredito que eu tenho um certo direito a mais, ou nessa estrutura que foi criada, lesou o meu patrimônio. Então é isso que a gente entende como problema quando não é criado olhando todo o planejamento. E nesse ponto, Felipe, você bem colocado, as questões que eu vejo muito acontecer, públicas, né? Simplesmente, eu vejo muito, por exemplo, quando a gente está doente, a gente vai no especialista, né? Sim. Tô com problema no coração, vou no cardiologista, tô com problema na pele, eu vou no dermatologista. E eu vejo, às vezes, as famílias buscando profissionais que não são especialistas na área. Então, mesmo advogados, a gente entende que essa estrada, essa experiência que vocês trazem para nós, eu acho que é fundamental, até porque muitos clientes que a gente conversa já fizeram Uhum. uma iniciação e, assim, falam que está pronto. E quando a gente vai revisar, de fato, está totalmente exposto a riscos que o patriarca geralmente não sabia. E veja, Paulo, que no que você traz aqui, aproveitando esse raciocínio, o planejamento patrimonial sucessório, ele não é estático, Uhum. ele é dinâmico. Muitas vezes a pessoa faz um planejamento com base numa realidade que ao longo do tempo muda. Então, nem sempre a revisão do planejamento significa encontrar erros no planejamento, mas significa encontrar inconsistências considerando a nova realidade. Perfeito. Afinal de contas, eu posso ter feito o planejamento quando meu filho era menor, quando ele não tinha definição das aptidões, e o tempo vai passando e esse cenário vai mudando. E o bom do planejamento sucessório é que enquanto não ocorrer o evento sucessão, ou seja, a morte do titular do patrimônio, ele pode ser revisto e ajustado. É muito fácil a gente pensar nisso num testamento, né? Eu posso fazer um testamento para uma dada realidade, a realidade muda, eu revogo aquele testamento e faço um novo. O mesmo vale para quase todas as estruturas do planejamento sucessório. Maravilha. Eu gosto muito de dizer para os meus clientes que um planejamento é como uma construção de uma casa. E aí, você construir uma casa com um projeto bem feito, né? Com uma execução bem fiel ao projeto de qualidade, você vai ter sucesso no final. Ao passo que o contrário é verdadeiro. E você que está nos assistindo pode estar perguntando, mas a Cretum trata de investimento, e por que dá tanta luz a esse assunto planejamento patrimonial? É exatamente essa dor, né? Assim como existe existe a dor também que o mercado nos traz, e como acessar o mercado de capitais para crédito, é um assunto que a gente vai tratar também num próximo episódio. Então, assim,
a nossa preocupação, a nossa missão, de fato, é trazer informação que se transforma em conhecimento, e aí sim, com o conhecimento adequado, com os profissionais adequados, né, a gente, com autoridade, a gente vai e entrega o melhor. E aqui nesse tema do que a gente está falando no planejamento patrimonial. Mas veja que o nosso substrato é o mesmo, né? Perfeito. Qual é o nosso objetivo? Uhum. Quando nós fazemos um planejamento patrimonial sucessório ou quando vocês fazem uma boa gestão dos ativos financeiros da família e do cliente. No fundo, nós queremos entregar a máxima eficiência da gestão desse patrimônio ao longo do tempo. Estamos buscando preservação e ampliação do patrimônio familiar por intermédio de ferramentas diferentes, mas volto a dizer, né? O nosso substrato de trabalho é o mesmo. Perfeito. Bom. Eu vou fazer uma pergunta que é um pouco polêmica e eu vejo muito essa questão do cliente chegar com a gente, mas, pô, tô precisando blindar meu patrimônio. Existe, de fato, 100% de blindagem no patrimônio? Olha, dificilmente Guilherme. você vai conseguir fazer uma blindagem de 100% do patrimônio. O que você consegue num evento, num planejamento sucessório, planejamento familiar, é criar algumas ferramentas e divisões de patrimônio para que cada área e cada empresa sua fique responsável pela sua atividade. Então, Você cria camadas, né, de proteção ali. a gente sempre fala da seguinte forma: quando você tem uma empresa que gera risco, ela é uma empresa que vai responder e pode responder por algumas dívidas, ações. Mas isso não significa que você fazer um planejamento, você está tentando lesar um credor, uma ação. Ele simplesmente, você vai utilizando uma outra empresa, por exemplo, imobiliária, segregando o patrimônio, e aí sim, se amanhã tiver algum problema, o seu patrimônio não responde imediatamente por essa dívida, vamos Sim. dizer assim. Então você tem um afastamento do problema, nunca é uma blindagem, toda transferência ou toda reestruturação que você faz visando ocultar patrimônios, pode ser gerado fraude, mas um planejamento bem feito, ele pode ser considerado uma ferramenta de distanciamento do seu patrimônio da sua empresa que pode gerar alguns problemas. Perfeito. E aqui, Paulo, acho que é importante a gente falar um pouco disso, né? Porque no Brasil se tem, de certa forma, uma demonização do empresário, Sim, do gerador de emprego, do gerador de tributo. sim. No fundo, ele deveria ser muito, mas muito protegido, né? Porque é muito confortável a gente pensar que existem outras pessoas que arriscam capital, prestígio, tempo, convivência com a família para pular num abismo, né? Sim. Ser empresário, empreendedor no Brasil é pular num abismo. Só que a justiça, principalmente, se a gente pensa em justiça do trabalho, se pensa em questão de direito do consumidor, se tem uma certa visão de que o empresário sempre está tentando burlar o sistema, e não é verdade, né? A gente tem um sistema tributário caótico, um sistema de crédito muito caro, um sistema muito difícil para o empresário. E quando a gente fala num bom planejamento patrimonial e sucessório, em que a gente visa esta blindagem, com todas as ressalvas a esse termo, né? Porque ele parece que dá um sentido pejorativo, né? No blindagem, no sentido de esconder. No fundo, a gente está querendo buscar o que a lei já prescreve e é tão ignorado na prática, que os riscos devem ser isolados e não devem ser misturados. Quando o CNPJ se sujeita a um risco trabalhista, tributário, ambiental, isso não deveria se refletir exatamente num risco para o titular do CNPJ. Porque a figura do investidor do negócio é diferente da figura do CNPJ que explora a atividade. E no momento que a gente quebra essa barreira da personalidade jurídica, a gente põe em risco o próprio sistema do empreendedorismo, né? Porque se o risco for muito grande, o dono do capital deixa de tomar esse risco, né? Sim. E se ele deixa de tomar esse risco, deixa de ter atividade produtiva. E se não tem atividade produtiva, não tem emprego, não tem tributo. É a máxima do princípio da preservação da empresa, né? Por que preservar a atividade empresarial protegendo dentro das coisas pela personalidade jurídica? Sim. Para garantir que as pessoas continuem a se sentir estimuladas a pegar o seu capital e arriscar, mediante a atividade produtiva. E até nesse ponto, eu vejo muito, sempre eu falo, né, dentro das nossas reuniões e dentro das nossas orientações, trabalhe preventivamente, Sim. você vai trabalhar muito bem qualquer planejamento patrimonial, empresarial, sucessório. Trabalhe preventivamente. O que eu vejo muito é algumas situações
emergenciais e muito reativas. Quer dizer, nos procuram quando a coisa já está Sem dúvida. acontecendo ou já houve o falecimento e aí como é que eu faço com o dinheiro? Eu tenho que resgatar e muitas das vezes a gente sabe muito bem que está interligado, né? Muitas Sem vezes dúvida, não, sem está interligado hoje. Quando chega a certidão de óbito, já o banco já fica sabendo daquele falecimento. E essa reação não é poucas vezes que eu vi. Você tem alguma coisa a dizer em relação a isso, doutor Guilherme? O planejamento sucessório, ele talvez seja uma das últimas coisas que, se não for feito preventivamente, ele não pode ser feito. Hum. Quando você tem um evento falecimento, Já aconteceu. não consigo mais tratar de nenhuma forma de planejamento. O que eu conseguiria é sentar os herdeiros e, obviamente, definir alguma coisa, mas, de fato, eu não consigo mais me valer de ferramentas visando a economia tributária, eu não consigo mais me valer de ferramentas para consolidar e não deixar o patrimônio ser dilapidado. Então, isso precisa ser de uma forma preventiva. Isso precisa ser discutido previamente. Depois do evento morte, não há nada que a gente consiga fazer. Tanto para visando economia tributária, visando organização familiar e visando até a continuidade da atividade familiar. A gente falou aqui em algum momento, né, que o planejamento patrimonial sucessório ele se democratizou. Então, voltando a esse ponto que ele é muito importante, dizer que ele se democratizou é dizer que qualquer um pode ter acesso e pode ter acesso a preços absolutamente aceitáveis, né? Perfeito. O processo sucessório, o planejamento do processo sucessório, ele é acessível a todos. E uma mensagem dessa acessibilidade importante é que o custo da regularidade, ele sempre é menor do que o custo da irregularidade. Exatamente. A irregularidade traz falsos ganhos. E aqui entra tudo, né? Sonegação, não planejamento, relações de trabalho mal conduzidas. Por isso que, Paulo, usando uma expressão que você usou há pouco, né? A atuação preventiva, ela sempre é melhor. Sim. Ela sempre é melhor. Porque a atuação preventiva mantém a regularidade. E a regularidade sempre será mais barata que a irregularidade. Perfeito. E os sistemas hoje, você mesmo disse, são todos interligados. Sim. Não existe mais a possibilidade de se esconder uma irregularidade por muito tempo dos órgãos de fiscalização. Isso aí. Bom, a Perfeito. gente está se encaminhando aqui já para o final, né, da nossa conversa. Uma pena, né? É uma pena. É Tá uma pena. muito bom o bate-papo aqui com os nossos convidados. Né? Inclusive, a gente acabou não citando, mas esses aconselhamentos que está vindo aqui dos doutores, eu gostaria de citar que o doutor Fernando, ele é ex-conselheiro do CARF, não é isso? Da Receita Federal. Então, vem de alguém com bastante autoridade para falar o que está falando. Nesse desafio que nós temos sempre de deixar claro, eu queria que a gente agora, por último, falasse um pouco de como é essa nossa parceria. Como a Cretum, né? A gente faz a parceria com o Camilote, que já é uma parceria de longa data. Eu gostaria de falar para aqueles que nos ouvem que essa parceria ela foi provocada pelo próprio Banco BTG Pactual. A gente faz isso dentro de um conforto muito grande e a gente também se sente muito bem de saber que os doutores tocam os nossos planejamentos dos nossos clientes e, obviamente, numa estrutura de uma cidade como Campinas, ali na Grande São Paulo, que naturalmente, né, defronta vocês com casos com mais complexidade e que acaba agregando bastante para os planejamentos que a gente faz aqui no Norte e Nordeste. E vocês também nos atendem lá na nossa filial no ABC. Então, fala um pouquinho dessa parceria, um pouquinho da Camilote Castellani, para a gente poder encerrar. Bom, primeiro que essa parceria tem tudo a ver, né? Porque, como eu já disse há pouco, a gente trabalha com o mesmo substrato, né? Trabalhamos com a ideia de atenção total ao cliente, de fornecimento de informações em todas as áreas. Está muito na moda falar em atendimento 360. Né? Fala-se muito, mas se entrega pouco. Exatamente. O que a gente quer fazer é tornar isso efetivo. Sendo o escritório de advocacia full service, que é o nosso caso, nós temos plenas condições de entregar para os nossos clientes desde estruturações societárias, tributárias, cíveis, contratuais, atendimento preventivo.
de forma que o dia a dia na gestão desse patrimônio familiar e das empresas familiares seja algo absolutamente natural. Então, a ideia dessa parceria foi exatamente essa, né? Nascer de forma que a gente possa entregar para as famílias atendidas pelos dois lados a eficiência de uma boa gestão dos recursos da liquidez, mas também, ao mesmo tempo, a busca da maior eficiência tributária, societária, trabalhista, civil dos complexos empresariais e dos núcleos familiares produtores de riqueza. E eu acho que tem sido uma parceria de muito sucesso, né? Basta dizer o tempo que já estamos juntos, né? Eu acho que a repetição dos processos é um sinal de que o processo está dando certo, né? Então, para a gente é sempre um prazer estar aqui e poder compartilhar dessas vidas, né? Porque no fundo, a gente fala de empresa, CNPJ, patrimônio, a gente atende pessoas, né? Então, são pessoas atendendo pessoas. Isso eu acho que dá muita satisfação pra gente, né? Muito obrigado. Perfeito. Bom, é uma pena, mas estamos chegando ao fim. Muito obrigado, doutor Guilherme Moretti, doutor Fernando Castellani. É uma honra estar aqui nessa mesa com vocês. Que seja a primeira de muitos encontros. Eu acho que as pessoas vão pedir mais encontros, eu tenho muita convicção disso, até porque após as palestras é muito recorrente, né? Isso. O pedido de reunião e essa aproximação maior, graças a Deus. Obrigado, Felipe, por compartilhar essa banca aqui e até o próximo episódio. Muito bom. Agradeço você que ficou até agora nos acompanhando. Nos siga nas redes sociais, no @cretoinvest e até a próxima. Muito obrigado.